Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a gestão do Programa de Conservação Auditiva. Eu me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara e também aqui do canal Quem Ensina Aprende no YouTube. Então, nós estamos participando hoje de uma aula remota, né, qual a gente vai abordar sobre gestão do Programa de Conservação Auditiva, né, e eu já agradeço de imediato todos que estão participando da aula, né? Ou você que não pôde participar da aula em formato remoto, né? Que está assistindo pela aula aqui pelo YouTube, tá bem? Eu peço para vocês que estão aqui no YouTube, por favor, dê o like, o curtir, o joinha aí no vídeo, né? Se inscreva no canal para receber toda e qualquer atualização aqui através de novas aulas, através de materiais novos. E também eu peço aí para ativar o sininho de notificação. Caso a gente coloque um novo vídeo, você vai receber imediatamente essa notificação. Então vamos, sem mais delongas aí, vamos abordar a gestão do programa de conservação auditiva. Nós já tivemos uma aula de PCA, né, mas tivemos algumas aulas aí de PCA em formato remoto, né? Vamos deixar fazer uma prática no retorno das aulas presenciais, mas é interessante a gente já conhecer o formato, né, de gerenciamento do próprio PCA. Conforme a gente já abordou isso lá nas aulas remotas, agora no mês de junho e julho, né, principalmente, nós falamos sobre o programa de conservação auditiva, que ele é um programa, né, de monitoramento e avaliação da condição auditiva dos trabalhadores, né, realizado por médicos otorrinos, né, médico otorrino-laringologista, ou ainda profissionais da fonoaudiologia. Mas o técnico em segurança do trabalho, ele atua, né, de modo preventivo no levantamento das condições ambientais e também, né, assegurando que o trabalhador faz uso coerente, né, e rigoroso da proteção auditiva, né, do EPI para a conservação auditiva. Falando sobre PCA, né, vamos lembrar ali que ele é um conjunto de medidas que visa prevenir e estabilizar as perdas auditivas ocupacionais através de um processo contínuo e dinâmico das empresas. Então, quando a gente fala sobre PCA, né, assim como todos os demais programas que nós temos, né, o Programa de Prevenção aos Riscos Ambientais, que é o PPRA, o Programa de Prevenção, né, dos Riscos Respiratórios, todo o programa ele deve ser, então, dinâmico e ter um processo contínuo de avaliação. O profissional da segurança do trabalho, um bom profissional da segurança do trabalho, ele vai se atentar, né, em realizar o PCA, primeiramente porque ele é obrigatório, a gente vai falar um pouquinho mais ali à frente, mas porque ele está na contribuição, né, na atribuição do profissional da segurança do trabalho, visto que a gente vai agir de modo preventivo, né? A conservação ela busca ser preventiva justamente para que o trabalhador não apresente ali perdas auditivas neurosensoriais produzidas por ruído ocupacional. O ruído, associados aos demais agentes, né, quando a gente falou das lesões ototóxicas, são as lesões produzidas aí por agentes químicos, elas estão associadas, né, a um tipo de lesão na membrana timpânica, né, ou ainda no conduto auditivo, mais precisamente na membrana timpânica, na parte que vai cobrir ali, separar o ouvido médio do ouvido interno. Então, as lesões que elas podem ser ocorridas, né, por causa da perda auditiva não será única e exclusivamente a causa do ruído. O ruído ele geralmente está associado aos agentes químicos, às radiações, né? Naturalmente, um trabalhador, quando ele atua, né, em contato com as radiações ionizantes, especificamente radiações que a gente utiliza ali no meio hospitalar, né, que são as radiações geralmente associadas ao uso do raio-x ou da tomografia computadorizada, a gente acaba tendo contato, né, com essa radiação. É uma radiação, por mais que na tomografia seja uma radiação leve, né, uma radiação breve, né, nós temos ali um contato dessa radiação, e essa radiação ela pode
produzir efeitos danosos aos 3 ossículos que nós temos dentro do nosso ouvido, né? Especificamente o martelo, estribo e bigorna, além também da região coclear, né? Que é a região ali bem parecida com uma estrutura, né? De um caracol, e essa estrutura ela pode ser danificada também pela radiação, né? Vamos lembrar que a gente não tem só o raio-x, né, dentro do hospital, nós temos a tomografia computadorizada, nós temos a ressonância magnética, mas em grande parte aí o que difere basicamente, além do uso, né, que o raio-x ele é muito mais utilizado, porém acaba a exposição sendo maior, né, acaba sendo mais prolongada aos profissionais da área da saúde que atuam ali em contato com esses equipamentos. Além dos agentes químicos que produzem as lesões ototóxicas e as radiações, né, ionizantes ali que podem produzir efeitos danosos à membrana timpânica e ainda à cóclea e os ossículos que funcionam, né, que realizam a captação do ruído, nós temos especificamente os traumas mecânicos, né? Então, quando a gente fala sobre trauma mecânico, nós estamos falando sobre traumas acústicos produzidos ali por, por ruído ou produzido também por ruídos contínuos, né? Ruídos de impacto ou ruídos contínuos. Nós temos ainda o frio, né? O frio também ele pode gerar danos à estrutura do meato auditivo, né? A região da membrana timpânica e de todo o ouvido médio e interno, assim como o calor e a vibração, que são agentes ocupacionais que contribuem pela perda auditiva. Então, podem provocar perda auditiva nos trabalhadores. Vamos lembrar, então, que o ruído ocupacional, ele só é um dos fatores, né? A gente vai ter o ruído, o agente químico, a radiação, os traumas mecânicos, frio, calor, vibração, como os agentes ocupacionais que podem produzir ali a perda auditiva. Então, além do monitoramento do ruído, né, que deve ser uma das bases de funcionamento do PCA, eu tenho que observar também o trabalhador se ele tem interação, né, com os agentes químicos, radiações, traumas mecânicos e por aí vai. Todo e qualquer trabalhador, né, em exposição a agentes ocupacionais, né, em riscos ocupacionais, eles devem ser monitorados de perto, né, e para a segurança do trabalho é essa função, né, tanto de preservação da conservação auditiva do trabalhador, né, preservação da audição do trabalhador, como da sua integridade física de um modo geral. Então, o PCA é um conjunto de medidas coordenadas que previnem a instalação das evoluções das perdas auditivas ocupacionais através de um processo contínuo e dinâmico, tornando-se uma rotina nas empresas, né? Percebam aqui que a gente fez um compilado, né, do slide anterior, mas deve se tornar uma prática rotineira das empresas. Então, eu sempre oriento as empresas, né, no qual eu trabalho, que eu presto serviço, que o PCA, ele não é um trabalho à parte, né, do PPRA ou do PCMSO, ele é um trabalho dinâmico que deve ocorrer de modo contínuo, né? Então, tanto na elaboração do PPRA como na execução do PCMSO, o técnico em segurança do trabalho deve realizar o PCA, deve colocar em prática o PCA como uma implantação de rotinas de empresa. Então, toda e qualquer prática, né, da segurança do trabalho deve ser fundamentada, principalmente na conservação auditiva, deve ser fundamentada através do PCA. Onde existir o risco para a audição do trabalhador, há necessidade da implantação do PCA. Eu não vou ficar fazendo muita associação aqui com o ruído, necessariamente, né, mas percebam que lá na aula de PCA que nós tivemos na unidade curricular anterior, nós falamos sobre ruído, sobre som, né, qual que é a diferença básica em intensidade e frequência, né, e como que a gente pode, né, prevenir o trabalhador nesse sentido.
Então, além de conhecer o ruído, de saber o monitoramento desse ruído, né, um bom profissional da segurança do trabalho deve implantar o PCA não somente pela obrigação, mas porque ele sabe da necessidade da prevenção da doença ocupacional e da perda auditiva. Então, sempre onde houver ruído no ambiente de trabalho, deve ser realizado o PCA desse trabalhador, né? Deve ser realizado o PCA para o monitoramento das condições de risco e, naturalmente, né, para preservar a integridade física desses trabalhadores. Então, até eu coloco aqui, né, onde existir o risco. O ruído, ele está presente em todos os ambientes de trabalho, né, independente da atividade econômica, independente do tamanho da empresa. Então, se é uma pequena, média ou grande empresa, haverá ruído, né? O ruído ele está presente em todo e qualquer ambiente de trabalho. O que a gente vai precisar delimitar, né, a ação do PCA, obviamente, são em ambientes onde há ruído acima de 80 a 85 decibéis, porque baseado nisso, né, baseado nesse estudo que nós temos na prevenção na norma regulamentadora, principalmente no anexo 1 da NR15, que fala sobre ruído. A partir de 85 decibéis, se a exposição for superior a 8 horas de trabalho, começa ali o indivíduo ter perdas auditivas, né? E a gente vai precisar investigar essas perdas auditivas. Se há risco, então, para a audição do trabalhador, há necessidade de implantação do PCA. Neste caso, a gestão dos locais de trabalho vão aí certamente auxiliar muito o desenvolvimento do PCA. Se eu apresento ali um trabalhador, se ele está num ambiente ruidoso, num ambiente em que ele sente incômodo em permanecer sem a necessidade do uso do EPI, certamente, né, eu preciso fazer ali a indicação para o uso, né, rigoroso do EPI. E quando a gente fala da gestão dos locais de trabalho, né, percebam aqui que eu fiz eu trouxe para vocês uma planilha, né, que ela pode ser feita tanto no Word como no Excel. Se for algum profissional aí da segurança do trabalho que não tenha muita familiaridade com o computador, ele pode fazer aí numa folha também, né, para que ele tenha um monitoramento ali à mão, né, que esteja às mãos rapidamente, um monitoramento dos locais de trabalho, né? Então, nós temos ali um local, né, que aqui, por exemplo, é um hospital, né? Então, nós temos ali um centro de materiais esterilizados, né, chamado área suja. O agente físico, né, presente naquele ambiente é o ruído, né? O estado físico aqui a gente geralmente coloca esse NA aqui como nada a adicionar, né, ou nada consta. As principais vias de entrada no organismo, né, no caso do ruído, né, nós temos as interações do ruído com outras áreas do nosso corpo, né, nós sabemos que há interferência, principalmente aí no sistema digestório, sistema nervoso, mas a principal via de acesso, né, vai ser sempre a região auditiva, né, o pavilhão auditivo, o canal auditivo, que muitos de vocês aí, muitos chamam de orelha, né, mas a gente sabe hoje que a gente viu lá na aula anterior de anatomia e fisiologia da audição, nós sabemos que é o ouvido externo, né? Então a orelha aí é simplesmente uma parte de cartilagem, mas é chamada também de ouvido externo. Então as principais vias de entrada vai ser a audição, né, a via auditiva, a concentração de intensidade de ruído naquele ambiente durante 8 horas de trabalho, ela ocorre, né, dentro de 92,8 dBA, né, decibéis ou decibel. Então, quando a gente observa essa situação, percebam que ela está acima do limite de tolerância, né, de exposição, de acordo com a referência que a gente está utilizando aqui, que é de 85 decibéis, baseado, né, baseado aí sempre no anexo 1 da NR15, que fala sobre ruído. Então, quando a gente observa essa concentração acima do nível de tolerância, né, percebam aí que a gente
tem uma concentração de 92 decibéis, nós temos aí praticamente 7 decibéis acima do limite de exposição. O efeito que isso pode ocasionar na nosso trabalhador é a perda auditiva induzida por exposição ao ruído, a famosa PAIR, que nós já vimos lá na aula de PCA. Então, a gestão desses agentes aqui podem produzir ao trabalhador, ao técnico de segurança, né, um pleno trabalho, né, uma segurança necessariamente que ele realizou o trabalho de monitoramento, de avaliação, né, e a indicação nesse caso aí é o uso, né, de um abafador, de um protetor auricular com atenuação de no mínimo 12 decibéis. Né? Então percebam que é 92 decibéis, o limite de exposição é 85. Então, o trabalhador ali está exposto a 7 decibéis acima do nível de tolerância. No caso, a gente pode fornecer aqui uma atenuação concha, né, para o trabalhador de 12 decibéis, ou ainda um plug auricular que vai prevenir a audição desse trabalhador. Percebam que a gente tem um outro ambiente aqui abaixo, né, o centro cirúrgico, né, chamado de expurgo, ali é uma região do centro cirúrgico. Essa região de expurgo, para quem não é muito familiarizado na área, quando a gente estuda ali as áreas de serviços de saúde, especificamente dentro de hospitais, o expurgo ele é um setor que ele vai realizar basicamente a separação, né, a expurgação, como o próprio nome diz, né, para realizar ali o ambiente, limpeza, desinfecção e a guarda de roupas e materiais que são utilizados para assistência, tanto do paciente, né, de modo temporário. Mas quando a gente fala de setores especificamente aqui de monitoramento, né, então eu estou avaliando o ruído desse expurgo, né, não estou avaliando o risco biológico, não estou avaliando ergonomia, estou avaliando ruído porque é um agente físico que a gente está preocupado. O estado físico também, ele não tem nada a acrescentar, a via de acesso sempre vai ser a via auditiva, né? E percebam ali que o ruído nesse expurgo, muito provavelmente por causa de equipamentos e máquinas ali, foi encontrado 91 dBA, né? 91 decibéis, e o limite de tolerância continua sendo os mesmos dos 85 do item anterior, porque é baseado no anexo 1 da NR15, que fala de ruído. E nesse 91 aí nós temos 6 decibéis, então, né? E novamente aí a indicação feita, né, para esse ambiente que o trabalhador atue ali com abafador ou plug auricular para proteção. E aqui no caso, eu fiz questão de colocar mais um caso aqui, que é um CME, né, que é o Centro de Materiais Esterilizados no Hospital, falando de uma área de autoclave. Né? Então percebam que por mais que seja o mesmo ambiente, ou que seja a mesma empresa, né, o mesmo hospital, eu tenho setores diferentes. E cada setor aí eu vou precisar fazer uma avaliação, né, essa avaliação nesse caso aqui de ruído. No caso, essa área de autoclaves, né, nós temos um ruído abaixo do nível de tolerância. Então, nós temos ali 79 dBA, né, que está abaixo dos 85 decibéis, portanto, dentro dos limites de tolerância. Não haverá efeitos nocivos à saúde, mas eu tenho que assegurar que esse profissional, que esse trabalhador, vá realizar os exames de modo admissional, quando ele entrar na empresa, periódico, né? Se for uma mudança de função, se ele sair desse setor, por exemplo, e ir para esse setor, percebam que mudou a concentração do ruído. Então, o exame periódico, o exame de mudança de função, ele serve necessariamente para contemplar ali, para observar se o trabalhador teve ou não alguma perda auditiva e qual foi a aceitação do organismo dele, né, da região auditiva com uma mudança de ambiente. Né? Então, esses exames devem ser realizados também em característica do PCMSO. Mas como a aula de PCA, eu tenho que fazer aí um reteste com ele, né? Um exame, uma testagem,
né, de modo a assegurar que esse trabalhador ele está saindo do ambiente sem nenhuma perda auditiva e que ele vai permanecer em outro ambiente sem ter também nenhuma perda auditiva. A implantação do PCA é exigida, né? Então ele é obrigatório pela legislação nas empresas que apresentem ali riscos à saúde auditiva do trabalhador. Então, até quando a gente pega documentos aí específicos da Fundacentro ou do próprio Ministério do Trabalho, sempre vai abrir essa abrangência, né? Que todo PCA ele é obrigatório onde as empresas têm ruído. Então, em outras palavras, ela é obrigatória em todas as empresas, porque todas as empresas têm ruído, tá bem? Se eu pegar ali, por exemplo, um setor de uma empresa de contabilidade, né, ou um escritório de contabilidade, por mais que eu tenha ali um ambiente considerado administrativo, né, a segurança do trabalho ela é preventiva. Então eu tenho que ter um exame, eu tenho que ter, na verdade, um laudo ali do ambiente de trabalho, do ruído de trabalho, para assegurar que há um nível de tolerância abaixo de 85 decibéis. Um ruído abaixo de 85 decibéis, portanto, dentro dos limites de normalidade, dentro do limite de tolerância. E o PCA ele tem como base a norma regulamentadora 7, tá? Que é a norma regulamentadora que fala do PCMSO. Então, o PCMSO é o Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional, que ele vai levantar todas as questões de saúde. Então, de maneira intrínseca, né, por fazer parte da saúde do trabalhador, o PCA vai estar atrelado a NR7, que fala sobre o PCMSO. Mas perceba que não existe uma norma específica do PCA, tá bom? Muita gente faz associação aí com a NR9 também, não está errado. Afinal de contas, a NR9 ela traz ali no seu texto, né, que devem ser adotadas medidas de prevenção à saúde do trabalhador, especificamente através do contato com os riscos ocupacionais, especificamente risco físico, que aí vai abordar o ruído, risco químico, que vai abordar naturalmente os produtos ali químicos que o trabalhador pode ter contato e naturalmente desenvolver uma perda auditiva, e os riscos biológicos, que são improváveis de causar perda de audição, né? Mas, por exemplo, se não houver ali um controle desse riscos biológicos, esse monitoramento de risco biológico, pode ser também um fator de contributivo, né, para a perda de audição do trabalhador. Então, nós temos como base a NR7, né, a norma regulamentadora número 7, pode incluir também a NR9 e ainda a portaria 19 lá de 98, ambas regidas, né, desenvolvidas ali pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que orienta as empresas a implantarem o PCA. Eu não vou trazer aqui necessariamente nessa aula, né, mas lá na aula de PCA que nós tivemos, na última aula de PCA, eu deixei como material complementar uma apostila da Fundacentro que fala de passo a passo ali de como implantar o PCA, né, baseado em uma documentação técnica. Então, se você puder ali voltar naquela aula de PCA, ou até coloco aqui o link também, depois que eu colocar no YouTube, eu vou deixar o link para vocês desse material complementar que fala especificamente sobre o programa de conservação auditiva, porém aí com um documento técnico elaborado, redigido pela Fundacentro. Quais são os profissionais envolvidos no PCA, né? Nós tivemos que conhecer um pouco aí do programa de conservação auditiva, mas naturalmente saibam que não é só o técnico em segurança do trabalho que é o responsável, não é só a fonoaudióloga, não é só o médico do trabalho, não é só o engenheiro de segurança do trabalho. São todos os profissionais, então é uma equipe envolvida, né? Para o PCA, ela acaba sendo uma equipe multiprofissional. Eu lembro que até eu relatei isso nas outras aulas, que muito provavelmente você vai ter um médico do trabalho na empresa, né, responsável ali pela execução do PCMSO, e não necessariamente ele vai ser um profissional da otorrinolaringologia, né, que trata ali da garganta, nariz e ouvido. Esse profissional, ele deve ser um consultor, né, uma espécie de assistente do médico do trabalho, para que numa eventualidade, numa dúvida,
né, de saber, por exemplo, se o ruído ocasionou uma perda auditiva, ou se o trabalhador tem um histórico familiar de perda auditiva, ou ainda se o trabalhador ele pode desenvolver uma perda auditiva por hábitos extralaborais, né, como ser músico, ou, por exemplo, participar ali de utilização de motos, de competição, de motocross, ou ter envolvimento ali, conhecimento, né, de algum tipo de música, tocar de final de semana, ele pode naturalmente apresentar ali uma investigação, né, o profissional da otorrinolaringologia, através dos hábitos diários, hábitos de vida daquele trabalhador e passar isso para a empresa. Percebam que o técnico de segurança pode fazer esse papel também, né? Ele pode conhecer, mas quem vai fazer esse diagnóstico e traçar se a perda de audição ela é produzida por causa de ruído ou não, não é o médico do trabalho, não é, acaba sendo somente o médico do trabalho ou o fonoaudiólogo. Ele vai ter que ir, se for o caso, né, pedir auxílio para um outro profissional da área, um colega de trabalho. Nós temos então ainda os engenheiros, né, de segurança do trabalho ou engenheiros acústicos que vão conhecer de ruído na perspectiva de instalação do ruído e ainda, né, eles vão auxiliar na elaboração ali de medidas de prevenção, né, como o enclausuramento desse ruído, a mudança de algum processo ou ainda a retirada de partes ruidosas da máquina, né, se for o caso, ou substituição desses equipamentos, dessas máquinas. Os médicos, naturalmente, além do médico do trabalho, conforme eu citei, né, o médico otorrinolaringologista, ele acaba sendo um profissional que deve ser consultor ali, um médico assistente da empresa, justamente para que eles criem esse hábito de encaminhar para o profissional competente, né, além da fonoaudióloga, além do médico do trabalho, o médico otorrinolaringologista. O fonoaudiólogo, que é o profissional ali responsável, né, pela conservação tanto da voz como da audição também. O profissional da fonoaudiologia, né, ele através de técnicas, através de métodos, através de estudos, né, através de levantamentos, ele consegue realizar e até através de metodologias específicas, ele consegue levantar ali as condições de trabalho e traçar um paralelo se a perda auditiva aconteceu pela exposição ao ruído ocupacional. Nós temos os enfermeiros ou técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem do trabalho, vamos colocar a equipe de enfermagem no modo geral, que nós convenhamos aí, de todos os profissionais da área da saúde especificamente, os enfermeiros são os que mais trabalham, né, os que têm contato imediato, né, o primeiro contato, os profissionais da linha de contato ali do primeiro contato das empresas, né, os enfermeiros eles acabam sendo o primeiro contato do trabalhador, né? O trabalhador, quando ele queixa de alguma dúvida, ele tem algum questionamento de dor, naturalmente ele procura um auxiliar de enfermagem, um técnico de enfermagem, um enfermeiro, que é o profissional de primeiro contato em relação às doenças ocupacionais ali, e necessariamente que tem um contato com maior afinco com o trabalhador, né, dentro da área de ambulatório médico ou setor de medicina do trabalho. Além disso, o enfermeiro ele acaba sendo um dos responsáveis pelo agendamento dos exames, né, além dos exames de laboratoriais ou exames de sangue, né, que a gente chama, os exames auditivos, né, o exame de conservação auditiva, lá, o famoso audiometria, ela pode ser realizada ali, né, ela pode ser agendada, na verdade, né, pelos profissionais da enfermagem, por ter o hábito de criação de uma agenda dos exames periódicos, admissionais, de mudança de função, de retorno do trabalho e demissionais. Então, todos os profissionais da enfermagem aí vão ter contato com o trabalhador, vão ter contato com a agenda do médico ou agenda de realização dos exames, além de ter contato privilegiado ali com
com o prontuário desses trabalhadores, né? Pela NR7, todo trabalhador precisa ter seu prontuário individual, né? Então, o enfermeiro pode ter contato com esse prontuário, além disso, ter contato ali com a realização dos exames audiométricos. E aí, na base, né, desses outros profissionais, nós temos os profissionais da segurança do trabalho, os técnicos de segurança do trabalho. Os técnicos de segurança do trabalho, conforme a gente disse, né, a atuação dele vai tanto da elaboração do PCA, do desenvolvimento do PCA, como no monitoramento dos riscos ambientais, especificamente aí o mais famoso de todos, o ruído. E ainda, né, nós temos ali os demais profissionais envolvidos, né, setor de manutenção, o setor de compras, que são equipes específicas, né, dentro de uma empresa, que, por exemplo, vão atuar na realização de manutenção periódica, preditiva ou corretiva, quando uma máquina começar a apresentar um ruído excessivo, ou além, né, disso, um comprador, né, no setor de compras, ele questionar ali o setor de segurança do trabalho, né? Hoje, se você compra qualquer equipamento, né, uma furadeira, por exemplo, na sua caixa, no seu manual de instrução, vem ali a quantidade de decibéis que esse equipamento produz. E aí o setor de compra, geralmente, eles acabam comprando o que é mais barato para a empresa, né? Mas nem sempre o que é mais barato, o que é mais em conta, vamos assim dizer, vai ter um cuidado com o ruído ocupacional. Então, se você tem lá um setor com 75 decibéis de ruído e compra um equipamento que apresenta 93 decibéis, você está criando, né, um problema para a segurança do trabalho, né? Você está criando ali um risco que estava controlado, né? O setor de compras está tornando esse ambiente descontrolado, né? Então, tem que ser tomado essa prática, né? Isso não existe uma determinação legal, né? Um fluxo obrigatório de ser cumprido por norma regulamentadora, mas percebam que isso é uma adoção de prática, né? Uma boa prática de envolvimento de setor de compras com a segurança do trabalho, naturalmente ali com o setor do SESMIT, né? Dos profissionais do SESMIT. Então, vamos por as etapas envolvidas do PCA, né? Eu separei aqui 6 etapas, né? E a etapa primária, né? A primeira etapa aí é analisar o processo e as condições de trabalho. Então, o técnico de segurança vai identificar as características do local de trabalho, né? Percebam aí que a gente já tem uma prática hoje de realizar a divisão, né, de um ambiente de trabalho através de setores, e esses setores eles vão receber ali a alcunha, né, de um grupo homogêneo de exposição, o famoso GHE. Esse grupo homogêneo de exposição, ele vai ter que ser determinado através de um estudo, né, de um levantamento, através de indicação das características dos locais de trabalho, e aí cabe a você, profissional da segurança do trabalho, realizar o levantamento das condições desse ambiente, através de uma dosimetria, né? Eu não posso utilizar somente o decibelímetro, afinal de contas, como a gente já viu isso na aula de ruído, o decibelímetro ele pega uma medição pontual que ela nem sempre vai ser realística ali com as condições de trabalho. Então, a dosimetria, né, uma boa dosimetria realizada com um dosímetro de ruído, né, no qual ele tem interação do trabalhador com o equipamento e ainda no local de trabalho, né, vai identificar e vai caracterizar o local de trabalho de acordo com o nível de ruído encontrado numa dosimetria. E aí os riscos ocupacionais que os trabalhadores estão expostos, né, estarão expostos, deve ser o estudo, né, deve ser concentrado, depois da medição, qual tipo de prevenção que eu vou fornecer para o trabalhador. Lembrando, né, que a caracterização que nós temos aí, que foi ensinado para vocês, é obedecer à hierarquia, né, da prevenção. A gente vai abordar isso nos próximos slides, mas é sempre lembrar que o EPI, né, o protetor auricular, o plug de inserção, ele é menos efetivo na prevenção, né? O que acaba acontecendo é que as empresas, de um modo geral, fornecem só o EPI e acreditam que estão fazendo prevenção, tá bom?
pagam um adicional de insalubridade por causa do ruído e acreditam que estão fazendo prevenção. Na verdade, eles estão simplesmente enxugando gelo, né? Estão aí agindo de modo paliativo e não estão resolvendo o problema como deve ser resolvido. Então, após, né, essa reflexão aí de análise de processo e condições de trabalho, vamos para a segunda etapa do desenvolvimento do PCA, que é, então, a realização de gestão dos exames audiológicos, né? Aqui a gente está mostrando para vocês um audiograma, né? Lembrando sempre aqui que haverá o ouvido esquerdo, né, que vai ser avaliado, e o ouvido direito, que vai ser avaliado, baseado, obviamente, em numa métrica que nós temos, né, na metodologia do audiograma, né, sempre obedecer essa regra, né, de esquerda e direita. Aqui nós teremos as medições feitas em hertz, né, baseado aí nas frequências que nós temos de audição, e aqui nós temos as práticas, né, de 0 dB até 120 dB, que são as intensidades que um trabalhador consegue identificar através daqueles exames de audiometria, né? A gente abordou isso lá na aula de anatomia e fisiologia da audição, mas só para vocês relembrarem essa prática aí de como avaliar um audiograma, né, ou como interpretar o exame de audiometria. Então, quando a gente começa a fazer a gestão do PCA, necessariamente eu preciso também criar uma gestão dos exames audiológicos, das audiometrias especificamente. Um trabalhador, né, ele está ali constantemente, né, de segunda a sexta, de segunda a sábado, exposto ao ruído, né? Então, quando o trabalhador for realizar o exame de audiometria, ele tem que passar por um período de repouso auditivo, né? Alguns indicam 14 horas, outros indicam 12 horas, mas 8 horas já é um nível suficiente, né, de falta de exposição a esse ruído para a realização desse exame. Esse repouso acústico, que a gente chama, né, de 8 horas, vai favorecer a um bom exame, uma boa realização de um exame. Então, essa gestão vai diagnosticar precocemente os casos de perda auditiva ocupacional, orientando e fazendo encaminhamentos necessários para cada especialidade médica, né? Então, se for o caso aí de uma perda de audição produzida por causa de ruído ocupacional, eu vou ter que informar, né, a profissional da fonoaudiologia, que é a profissional que realiza, né, em grande parte aí realiza os exames ocupacionais, os exames audiométricos, ela vai encaminhar através de um relatório ou através de um estudo um pouco mais detalhado ao médico do trabalho para que seja adotadas medidas preventivas daquele trabalhador, a retirada dele daquele ambiente, a investigação, o que está acontecendo nessa perda auditiva, a troca do plug auricular por um abafador, tá bem? Ou, se for o caso ainda, né, fazer uma espécie de um rodízio, né, dessa exposição de ruído, tá bem? Então, tudo vai depender, obviamente, da prática do profissional da fonoaudiologia em pensar ali, em realizar um diagnóstico preciso, né, e precoce dessas perdas auditivas. Além da audiometria que nós vimos nas aulas de PCA, eu vou apresentar para vocês uma espécie de validação que pode ser feita além de um treinamento, ela é feita uma validação em relação ao uso do plug auricular, né, ou além do uso do plug auricular, do abafador auricular, né? Esse é um exame que até então, pelo que me consta, né, até onde eu sei, ele não foi validado pela Fundacentro, né? Ele já é uma prática que já é comum há cerca de 2 a 3 anos aqui no Brasil, né? Mas é uma empresa, né, que vocês sabem, que vocês conhecem, que a gente fala bastante sobre ela. A empresa 3M, ela desenvolveu um sistema de conservação auditiva através, né, de um software e um hardware, né, naturalmente, né? Software geralmente é o programa de computador e hardware geralmente é um equipamento. Então, ela desenvolveu um sistema de validação chamado EARFIT, né, que
basicamente consiste em instalar o software da 3M e utilizar um equipamento da 3M para fazer essa validação, né? Eu vou mostrar para vocês um vídeo que traz aí as orientações sobre o sistema de validação, né? E assim como a audiometria, ela é feita em dupla orelha, né? Ela é feita nos dois ouvidos, aí, tanto no ouvido direito como no ouvido esquerdo, para que observe, né, se o trabalhador ele está utilizando, né, está vedando, né, naturalmente, essa função principal, né, do AR-FIT, se ele está vedando o canal auditivo, né, o conduto auditivo. O vídeo vai explicar, né, de modo geral, como que é feito para utilizar, né, o AR-FIT, mas eu fiz um curso desse equipamento aí no ano de 2016, se eu não me engano, 2016, 2017, e ele é muito prático, é muito fácil de ser usado, né? Então, só lembrar aí que o sistema, ele ainda não apresenta a obrigatoriedade de ser realizado de acordo com as recomendações da Fundacentro ou do Programa de Conservação, o Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional. Mas caso uma empresa tenha o PCA, né, é interessante fazer esse ensaio de vedação, né, fazer esse estudo aí, que cada funcionário vai apresentar um laudo sobre como ele está utilizando o plug auricular ou abafador. E se apresentar alguma alteração aí durante a realização desse exame, o profissional que está realizando, né, o exame ali, realizando a validação, né, esse ensaio de vedação auricular, vamos assim dizer, ele pode corrigir, né, o trabalhador, né, o jeito de colocar o plug, se ele está fazendo uso do plug ou do abafador juntamente com o óculos, esse óculos não está permitindo a correta vedação, tá bem? Então, peço que vocês analisem aí esse vídeo, afinal de contas, isso acaba sendo uma novidade aí para todos nós, tá bom? Neste vídeo, vamos demonstrar uma sessão completa do teste de validação da atenuação. Depois de configurar o hardware, inicie o software clicando no ícone 3M AR-FIT na sua área de trabalho. O software será aberto na tela inicial. Escolha a pessoa que irá operar o teste. Clique no menu suspenso e escolha a sua empresa. Clique em Iniciar teste. Antes de começar a testar os colaboradores, você deverá verificar se o microfone e o alto-falante estão em boas condições de funcionamento. Assegure que os dois microfones estão posicionados no clipe preto na frente do alto-falante, voltados para baixo. Clique em Iniciar verificação. Assim que a verificação for bem sucedida, clique em Proceder ao teste. Peça ao colaborador para se sentar em uma cadeira na frente do operador. Explique o processo de teste de validação. Clique no menu suspenso para localizar o nome do colaborador. Clique em Selecionar produto. Em seguida, clique na família de produtos para ver a lista de todos os protetores auditivos que podem ser testados dentro dessa família. Peça ao colaborador para escolher o modelo de protetor auditivo da marca 3M, que ele normalmente usa enquanto trabalha no ruído. Para medir a redução de ruído fornecida pelos protetores auditivos à medida que são usados no local de trabalho, solicite ao colaborador que coloque os protetores auditivos como habitualmente faria no trabalho. Se você estiver treinando um colaborador para utilizar os protetores auditivos pela primeira vez, você deve ensinar a ele a técnica apropriada de colocação do protetor auditivo antes de conduzir o teste AR-FIT. Quando os protetores auditivos de espuma forem testados, certifique-se de esperar aproximadamente 1 minuto após os plugs serem inseridos nas orelhas para que a espuma se expanda completamente nos canais auditivos. Conecte o microfone vermelho, identificado com a etiqueta R, na sonda do protetor auditivo de teste inserido na orelha direita do colaborador, girando-o no sentido horário. Pendure o microfone nos óculos de segurança ou nos óculos pessoais do colaborador.
O microfone deve estar na posição perpendicular mais próxima da orelha. Conecte o microfone azul, identificado com a etiqueta L, na sonda do protetor auditivo de teste, girando no sentido horário. Pendure o microfone nos óculos de segurança ou nos óculos pessoais do colaborador. O microfone deve estar na posição perpendicular mais próxima da orelha. O colaborador deve estar posicionado a aproximadamente 50 centímetros do alto-falante. Você pode usar o cabo Y no fio do microfone como guia. Ajuste a altura do alto-falante para alinhar com o rosto do colaborador. Clique em Executar teste. Você ouvirá um pequeno sinal de teste do alto-falante. Então, os resultados serão exibidos na tela. Remova cuidadosamente ambos os microfones dos protetores de teste e posicione-os de volta no clipe do alto-falante. Peça ao colaborador para remover com cuidado os protetores auditivos testados e descartá-los em uma lixeira, se forem de inserção, ou limpar as almofadas de prova com toalhas de higiene para reutilização. Revise os resultados com o colaborador. A guia Vista Rápida mostra o nível de atenuação pessoal para cada orelha e para as duas orelhas combinadas. As cores verde ou vermelha indicam se eles estão recebendo proteção adequada, com base nos limites e nos níveis de exposição a ruído inseridos no registro dos colaboradores. Existem guias adicionais que descrevem os resultados dos colaboradores com mais detalhes. Se esta for a primeira vez que você testou o colaborador, clique na caixa para indicar que a medida é a linha de base. Se o colaborador obteve proteção adequada e você gostaria de recomendar que ele use este protetor auditivo enquanto trabalha com ruído, clique na caixa para atribuir. Enquanto estiver nesta seção de colaborador, você pode testar novamente este protetor auditivo ou um novo. Um resumo de cada medida será mostrado no lado direito da tela para facilitar a revisão. O temporizador da sessão está na parte inferior da tela e registra o tempo gasto para cada colaborador. A sessão terminará quando você escolher outro colaborador ou se clicar na parte inferior para encerrar a sessão. Esperamos que você tenha aprendido como realizar o teste de validação de protetores auditivos com o 3M EarFit. Pessoal, muito bacana esse vídeo, que ele fala exatamente sobre uma das preocupações que a gente acaba tendo no treinamento, né? Será que o trabalhador ele entendeu como ele tem que fazer o uso correto, né, do plug ou do abafador, né? E nos traz uma segurança na sequência aí, para que seja adotado, por exemplo, né, um laudo que o trabalhador recebeu esse treinamento e ele está seguro, né, de como fazer a colocação do plug auricular e do abafador, né? Lembrando apenas aí que isso é uma tecnologia da 3M, que elas vendem naturalmente para as empresas, né? Quando eu fiz esse curso em 2016, né, eu até olhei aqui numa pastinha rapidamente que eu tenho, foi em 2016, e ela já entrou em vigor, né? Já algumas empresas fizeram a compra desse equipamento, né, para ser um complemento à audiometria, tá? Percebam que ela não substitui a audiometria, ela é apenas uma espécie de validação ao sistema de audição aí dos trabalhadores em relação à colocação, né, o uso e vedação completa do canal auditivo com plug ou com abafador. Terceira etapa, né, envolvidas aí no PCA, então é a gestão das medidas de controle individual. Hoje, um bom software de segurança do trabalho, né, já tem como base, né, a realização dos exames audiométricos, mas naturalmente eu não preciso, às vezes não tenho a tecnologia necessária para isso, eu posso fazer através de uma planilha, de um Excel, o profissional da segurança do trabalho pode ter isso em conjunto ali com o SESMIT, né, com o médico do trabalho, com a fonoaudióloga, pode ser uma planilha aí que todos tenham contato, com os nomes dos trabalhadores, né? Então percebam aqui que a gente trouxe um exemplo para vocês,
né? Eu só mudei um pouquinho aqui a coloração para não pegar o nome das pessoas, mas, por exemplo, o nome do indivíduo, né, o nome do trabalhador, qual que é o diagnóstico que ele tem, né? Essa corzinha aqui mais escura é PAIR, né, uma perda auditiva induzida por ruído, e qual é a causa, né, se ela está sendo aumentada, né, se está em vermelho aqui, se a pessoa está com um desencadeamento, se ela está estável, se ela está com agravamento, né, que são situações de PAIR que podem gerar ali uma progressão, né, ou uma estabilização da perda de audição. Qual que é o setor de cada um, né? Então nós temos ali qualidade, compras, serralheria e por aí vai, pintura. Qual que é a função desse trabalhador, né? Então nós temos ali o cargo daquele indivíduo, né? Operador de máquina, técnico químico. Qual que é a idade dele, né? Isso é fundamental também. A gente percebe que tem indivíduos de 51 anos e nós temos aqui indivíduos de 20 anos, né? Então, me leva a crer, por exemplo, que um indivíduo com 20 anos que trabalha num setor de qualidade, com PAIR, que isso não é, essa perda auditiva não é culpa da empresa, né? Isso pode ser ali um caso de um indivíduo que usa fone de ouvido, por exemplo. A gente sabe que a perda de audição é induzida por ruído, mas não necessariamente ocupacional, não relacionado ao trabalho da empresa, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui nesse caso é um monitoramento dessa perda de audição, realizar um treinamento com o EAR-FIT, né, que nós vimos aqui no vídeo anterior, e um acompanhamento médico de rigoroso ali em relação aos usos dos EPIs. E o técnico de segurança monitorar o ambiente de trabalho daquele trabalhador. E na sequência, perceba que nós temos os grupos, né, os grupos homogêneos de exposição, né? E nesse caso aqui, essa trabalhadora está no grupo 1, grupo 2, grupo 3 e por aí vai. A gestão dessas medidas, elas são, então, acompanhamento dos trabalhadores que tiveram uma piora de perda auditiva, né? Lembrando que essa piora de perda auditiva é de escolha médica de quando realizar um exame para observar essa piora. A gente tem a prerrogativa de realizar o exame, no caso ali, o exame audiomissional, periódico e demissional, mas no caso da audiometria, ela pode ser realizada, por exemplo, realizar hoje, agora no dia 26 de agosto, né, que é hoje, e realizar, por exemplo, é, daqui a 15 dias, né, ou na semana seguinte, para observar se houve algum agravamento ou se houve se esse exame foi estabilizado. Caso apresente alguma alteração, aí eu tenho que seguir um processo, né, de encaminhar para um médico, de fazer esse acompanhamento externo e ainda, né, mudar ali o olhar, né, a visão que a gente está observando naquele ambiente de trabalho. Pode ser que a pessoa esteja desenvolvendo uma perda auditiva, mas ela não foi identificada nesse momento, não foi monitorado o ruído do jeito que deveria ser. A quarta etapa, então, é o monitoramento ambiental, né? O técnico em segurança do trabalho avaliando a exposição do trabalhador ao risco ocupacionais que possam gerar essas perdas auditivas através de uma dosimetria, né? Então, todos os trabalhadores ali vão passar por essa avaliação audiométrica, mas o exame, né, o levantamento ali de dosimetria, ela pode ser realizada com um único trabalhador apenas naquele grupo homogêneo de exposição, naquele grupo que está naquele ambiente, justamente porque você deve, né, a intenção do técnico em segurança do trabalho não é procurar pessoas que tenham perda auditiva, e sim prevenir o ruído, né, prevenir a perda de audição provocada por ruído ocupacional em todos os setores. Então, eu tenho um setor lá com 10 funcionários, eu posso pegar um, né, dois, dependendo se eu tiver mais dosímetros disponíveis, e esses dois trabalhadores serem avaliados de maneira conjunta, né, no mesmo dia. Depois eu pego os valores e vejo ali se eles bateram, se eles ficaram próximos, e aí eu abasteço, né, o meu programa de controle audiométrico, né, do programa de controle de conservação auditiva. Eu abasteço ali o meu programa de conservação auditiva.
quinta e penúltima etapa da gestão de medidas de controle coletivo vem ali, então, como medida de controle ambiental, seguir essa hierarquia que nós temos, né, de controle ambiental, administrativo e de medidas de controle, de sempre partir da parte superior para a parte inferior, né? Percebam que a gente tem uma pirâmide, né, de ponta cabeça, que é a hierarquia de controles de segurança. Nós temos aqui o que é mais efetivo e o que é menos efetivo em relação à proteção, e o que é mais efetivo é a eliminação do agente, né? Então, no caso do ruído, eliminar o ruído do ambiente, ele é melhor para todos os envolvidos, né? Para a coletividade. Se eu não consigo eliminar, eu tenho que tentar substituir, né, esse ruído. O ruído, ele está ali um ruído um ruído contínuo, né, um ruído de impacto, tem que tentar diminuir ele para um ruído contínuo, ou, por exemplo, diminuir a dosimetria dele, né, ele está ali a 98 decibéis, né, se ele cair para 91, né, ele ainda está em cima do limite de tolerância. Entretanto, ele já está um pouco abaixo aí do que produzia, né, que certamente ia produzir uma perda de audição mais rápida. Então, quando eu falo em substituição, é abaixar um pouco o ruído presente nesse ambiente, através, por exemplo, de controles de engenharia, né, isolamento ali das equipes, né, isolar a equipe de riscos físicos, né, presentes no ambiente. Então, eu posso fazer, por exemplo, um dos casos aqui é produzir ali o enclausuramento da máquina, fazer a substituição de peças que porventura tenham apresentado ruído, fazer uma manutenção específica para que essa máquina deixe de produzir o ruído. Depois, se não der resultado, né, eu vou para controles administrativos, ajudando, né, ajustando ou mudando os métodos de trabalho daquele ambiente de trabalho. Eu posso criar tanto rodízios nesse ambiente, como também eu posso me assegurar que o trabalhador que está em contato com o ruído ocupacional, se porventura ele apresentar lá uma alteração na audiometria dele, eu tenho que substituí-lo, né? Criar um controle ali de retirada daquele trabalhador no ambiente de trabalho, né? Ajustando ou mudando o método de trabalho. E aí, em último caso, né, percebam aí que a gente rebate bastante, né, bate em cima dessa tecla, que em último caso eu utilizo o EPI. Né? Eu já até ouvi uma brincadeira uma vez que a gente não nasceu com EPI, né? Então a gente não deve fazer uso do EPI pelo resto da vida. Né? O profissional da segurança do trabalho e a empresa, de um modo geral, ela tem que atuar com prevenção. Então, através de mudanças dos seus processos, né, um ambiente de trabalho onde o ruído ele está frequentemente, né, no ano de 2015 apresentou lá 98 decibéis, no ano de 2016 apresentou 98 decibéis, no ano de 2017 98 decibéis, no ano de 2018 98 decibéis, até o ano de 2020 98 decibéis. O que o profissional da segurança do trabalho fez, ele basicamente controlou, né? Ele basicamente manteve, ele não subiu, mas também não abaixou. Então, não foi feito prevenção, né? Foi feito ali basicamente um controle, né? E a empresa tem que observar essas situações, né? Por isso que é fundamental aí a presença de diretores, gerentes, donos de empresa, nas reuniões técnicas que vão ser discutidas sobre o PCA, para que ele saiba que ele, porventura, está pagando insalubridade um trabalhador, né, ou que ele vai pagar insalubridade, ou ainda vai acabar pagando ali uma indenização por causa de um processo trabalhista, né, ou que ele está gastando dinheiro com EPI, né, ao longo desses últimos 5 anos, por exemplo, né, dava para ter feito uma alteração de equipamento, o enclausuramento de uma máquina, e retirar todo o ruído daquele ambiente, né, produzindo um ambiente com maior qualidade, né, para o trabalhador trabalhar. Então, acaba sendo o último caso aqui, o menos efetivo, mas o que a gente acaba vendo na prática aqui é o mais utilizado, né? Eles praticamente invertem aí essa pirâmide
né, colocando o EPI como primeira fase de proteção, mas não é a primeira fase. A primeira é eliminação, substituição, controle de engenharia, controles administrativos, em último caso, o uso do EPI. E aqui, então, acaba tendo a última etapa, né, a gestão dos equipamentos de proteção individual, né, que ela vai desde a indicação do EPI, que isso é feito pelo profissional da segurança do trabalho, tá? Então, a indicação do EPI não é uma indicação do setor de compras, né, conforme a gente comentou aí nas aulas anteriores e falamos aí um pouquinho sobre isso também, que a indicação do EPI ela é feita pelo profissional da segurança do trabalho baseado no seu conhecimento e baseado no risco encontrado. Então, todo e qualquer EPI, ele deve ser fornecido ao trabalhador somente após o conhecimento do risco, o estudo prévio ali de qual EPI deve ser utilizado, e essa indicação ela é feita, né, pelo profissional de segurança do trabalho. Após a indicação do EPI, eu preciso gerar uma documentação, né? A NR6 fala sobre a necessidade de uma ficha de EPI, né? Então, hoje existe a prerrogativa, né? Existe a possibilidade dessa ficha de EPI ser digital, desde que comprove que o trabalhador teve o recebimento, né? E que ele consiga ali, demonstre, né? Que a empresa demonstre compras de equipamentos de proteção individual. Então, por exemplo, uma ficha de EPI, ela vai certamente assegurar a empresa que ela fez a entrega, né? Mas ela pode, além do mais, juntar ali, arquivar, né, por um certo tempo, as notas fiscais de compra desses EPIs. Percebam que a gente está falando sobre a segurança do trabalho, né, e muitas histórias vão ser contadas aí para todos os alunos, né, já devem ter sido contadas e são contadas constantemente, mas é uma forma, né, da gente prevenir a empresa, o patrimônio da empresa em relação a passivos trabalhistas, né? Então, além da entrega da ficha de EPI, eu tenho ainda que armazenar ali, não em conjunto, né, mas eu posso guardar ali numa pasta durante 2, 3 anos, as fichas não, desculpa, as notas fiscais de compra dos EPIs para comprovar que a empresa fez essa compra, bem? Algumas empresas, elas trabalham com arquivos, né, arquivamento aí de documentação técnica, então pode ser necessário, aí pode ser fundamental a gente gastar aí um pouquinho desse dinheiro para isso, ou além disso, né, a gente pode digitalizar essa documentação, essa nota fiscal e arquivar na nuvem, arquivar no ambiente que todo técnico de segurança tenha acesso, e a documentação ela fica, além da documentação de entrega de fornecimento de EPI, eu tenho ainda como comprovar que esse EPI foi comprado, tá bem? O treinamento para o manuseio adequado, então além daquele treinamento que a gente comentou, né, de orientação do uso do EPI, eu posso nesse momento aí realizar a validação do EAR-FIT, né, que a gente mostrou aqui na aula de hoje, né? Esse EAR-FIT vai dar para vocês aí um laudo falando do treinamento e ainda apresentando como que o indivíduo se portou ali, qual foi a atenuação, né, do abafador ou do plug de acordo com a sua utilização. Eu tenho que assegurar ainda a conservação e higienização, assim como a gente viu lá na disciplina de PPR, né, de Programa de Proteção Respiratória. O EPI também ele é conservado, né, ele tem o plug, no caso ali o plug de inserção, né, vai depender obviamente a validade vai depender do fabricante, mas é recomendado aí, pelo menos pelo que a gente vê nos manuais dos fabricantes, a cada 6 meses fazer a troca desse plug, tá bem? Lembrando que esse plug ele é um material plástico, né? Se você quiser agir com primazia aí na prevenção dos riscos, você pode entregar a cada 3 meses, fazer a entrega de um novo plug, tá bem? O abafador, dependendo do tipo de abafador, né, geralmente ele tem uma validade anual,
E obviamente que também vai depender aí do caso, do ambiente de trabalho, do cuidado de cada um. Então, essa avaliação ela acaba sendo mais visual aí da segurança do trabalho para observar a conservação e higienização. O que muita gente não sabe ou acaba não fazendo e não é abordado em treinamentos, que o plug auricular ele deve ser lavado, tá bem? Afinal de contas, a higienização assegura ali que não haverá entrada de micro-organismos ou de foligens, né, de poeira do ambiente de trabalho, que eles não serão impactados ali junto ao cerume, né, aquela cera que todo indivíduo produz dentro do canal auditivo. Então, a higienização, ela deve ser realizada, né, por cada trabalhador, né, a gente pede aí pelo menos uma vez por dia, né, lavar com água e sabão, deixar ele bem seco, né, deixar ele cercar ali num ambiente arejado e que não ter em contato com o sol, justamente para manter o plug sempre limpo, tá bom? Para a utilização para utilização e manutenção ali da conservação auditiva. No caso do abafador, vai depender de cada trabalhador, né? Mas o recomendado aí é passar um pano úmido somente, né? Sem uso de detergente, sem uso de abrasivo, sem uso de álcool, nenhum outro produto, simplesmente passar um pano úmido na parte interna do abafador, né? E na sua haste para conservação do EPI. A fiscalização dos cuidados, né, e do uso de avaliação vai ser sempre do profissional da segurança do trabalho. Então, percebam que a durabilidade, conforto, conservação e aceitabilidade dos trabalhadores, né, e outras itens aí, vão ser observados pelos técnicos de segurança. Cada empresa que fornece, que fabrica esses EPIs, geralmente eles mandam aí junto com o manual de instruções de uso, eles mandam uma ficha de teste desses EPIs, que aí o trabalhador vai avaliar, né, de acordo com as características, né, de 1 a 5, qual que é a durabilidade, qual que é o conforto na utilização, né, percebam que algumas pessoas vão falar ali que determinado EPI é mais confortável que outro, né, geralmente por causa do uso, né? Muitos trabalhadores falam aí do plug, ele é mais incômodo, mas o abafador concha, ele dá um maior conforto. Mas tudo vai depender aí da aceitabilidade, né, de cada trabalhador, né? E a conservação, obviamente, como a gente acabou de dizer, né? A lavagem, a higienização, o uso, né? E lembrando, né, pessoal, para vocês não esquecerem disso, que o EPI, né, ele vai ser utilizado, no caso do EPI plug, né, ele vai ter 3 tamanhos, o tamanho P, o tamanho M e o tamanho G. Quem vai avaliar isso vai ser a profissional da fonoaudiologia, né, que tenha passado aí por um treinamento específico, né, de como identificar, né, geralmente através de um equipamento chamado otômetro, né, que ele mede ali o conduto auditivo externo, né, a entrada do ouvido, do ouvido externo para o ouvido médio, como que é a aceitação, né, como que é a inserção desse plug. A partir daí, a gente vai começar a avaliar o conforto também desse EPI. Então, concluindo, né, a nossa aula de gestão do PCA, né, do Programa de Conservação Auditiva, detectar precocemente as alterações auditivas permite identificar e intervir o mais cedo possível, evitando, né, o desencadeamento e a progressão da perda auditiva, contribuindo assim para a qualidade de vida do trabalhador. Então, sendo assim, a gente chega ao final de mais uma aula, né? Eu agradeço pela participação de vocês, que estão acompanhando essa aula em formato remoto, a você que está assistindo essa aula no YouTube também, fique à vontade aí para entrar em contato comigo através do meu e-mail, né? Eu estou no grupo do WhatsApp da sala de vocês também, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, sou sempre à disposição, tá bom?
E eu agradeço a todos mais uma vez, obrigado, até breve, até a próxima aula.